queridos, vamos hoje dar continuidade a mais... Posso? Vamos, então, dar continuidade a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos estudar a partir da lição 76, a questão 76. Mas antes vamos, como sempre, fazer a nossa prece de abertura, harmonizar o nosso ambiente aqui, a nossa sala de aula abençoada. E eu vou pedir a um voluntário aí do grupo que me diga um número de 1 até... Eu sempre esqueço qual é a última página aqui do Vinha de Luz, né? Do Fonte Viva, Vinha de Luz. Até 180. A Raquel sabe. Então vai, quem falou aí, quem abriu o áudio foi a Raquel, né? 151. 151, vamos ler, 151. Mensagem 151 do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel. Maledicência. Nossa, tem a ver com a mensagem que a Raquel botou de manhã no grupo. Olha, eu não vou nem comentar. Vamos ver o que Emmanuel nos diz, gente. Vamos pensar aqui. Lição 151. Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura, na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procure a companhia do mestre, solucionando-lhe a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Então, meus queridos irmãos, diante dessa mensagem que é um puxão de orelha, né? É um alerta para todos nós, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Pai Maior por mais esse momento de compartilhar, de estarmos aqui juntos compartilhando os ensinamentos de Jesus, estarmos juntos, trocando energias benfazejas. Muito obrigada, Pai amado, Jesus, querido irmão, por mais essa oportunidade de estudos.
nos abençoe, nos ampare e fortaleça o nosso estudo, Senhor, nos enriquecendo com essas luzes do Teu Evangelho, com as luzes da doutrina espírita que nos tira o véu da tolice. Seja conosco, Senhor. Então, em Teu nome, Jesus amado, em nome da espiritualidade que nos ampara nesse estudo virtual, e, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos para iniciar o estudo da tarde de hoje do grupo Alegria de Florescer. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos então hoje para a lição 76. Livro dos Espíritos, estamos lá na segunda parte, está tão pequenininho para mim, que é do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Capítulo 1, dos espíritos. Nós hoje vamos estudar as questões 76, 77 e 78. Pode passar, meu querido. Nós sempre gostamos de começar com uma pergunta, né? Uma provocação. E aí, antes da gente ir direto lá para a questão do Livro dos Espíritos, eu quero saber de vocês. Quem gostaria de responder aí para mim com uma palavra só? Quando a gente pergunta assim, o que é inteligência para você? O que te vem à mente? Inteligência. Se você pudesse responder numa palavra ou numa breve frase, teria 3 voluntários aí para me responder? Pode abrir o... Sabedoria. Muito Natureza. bom. Muito bom. Mais alguém? Tá bom. Vai para outra, Lu. Ah, agora mais 3. Você é inteligente? Quem respondeu quer falar? Eu adoro essa imagem aí do Einstein. Quem se acha inteligente aí, levanta a mão. Pode até levantar a mãozinha aí nesses comentários aí que tem. Mas Todo pode mundo falar. é. Acho que todos são inteligentes, né? Todo mundo é. Concordo. Todo mundo é, né? Tem ninguém burro, não, né? Todo mundo que está aí é inteligente, né? Nem o Então burro tá. é burro. O Tem burro é burro. um dos animais mais inteligentes que tem. Tem burro também inteligente. Então vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Vamos seguir. Vai, Lu, vamos para a questão, então. Primeira lá, 76. Quem gostaria de responder? Eu vou fazer a pergunta, tá? Deixa eu ajeitar aqui na minha tela. Questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Alguém gostaria de responder sem olhar, sem colar no livro? Somos nós no outro plano. Acho que ontem vocês falaram sobre isso, né? O que será que os espíritos responderam? Vamos ver? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Por isso que Raquel falou, somos nós no outro plano. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Aí nós vamos dar uma paradinha para pensar nisso aqui. Quando a gente volta lá na pergunta, tem como voltar, Lu? Voltar para a pergunta. A gente vê que Kardec faz a pergunta e ele grafa, né? Está escrito a palavra espíritos com letra maiúscula. Perceberam essa observação? Observaram isso?
E quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, ele faz a mesma pergunta lá no capítulo, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, na questão 23, ele pergunta também bem parecido, ele pergunta assim, que é o espírito? Só que ele pergunta com letra minúscula. E aí a resposta que os espíritos dão é o princípio inteligente do universo. E não sei se vocês lembram, né? Nós já passamos por essa questão. E nesse capítulo é quando eles nos esclarecem sobre os elementos gerais do universo. Aí a gente vai só dar uma pincelada, tá? Então, que são 3 os elementos gerais do universo, né? Deus, acima de tudo, né? O espírito e a matéria. Tudo que nós temos que gira em torno, no universo, gira em torno desses 3 elementos. E aí, nessa questão, na 76, já nessa segunda parte já do livro dos Espíritos, Kardec repete a pergunta, mas com a letra maiúscula. Por que será? Aí já tem uma diferença, né? Vocês saberiam por quê? Eu posso continuar aqui. Andréia, talvez nem todos os livros tenham essa distinção. O meu, por exemplo, a questão 23, a pergunta também está espírito com letra maiúscula. O meu é bem antigo, né? Minha edição. Ah, sim, entendi. De repente, as pessoas vão procurar essa distinção e vão encontrar diferença, né? Algumas Sim. edições devem ter vindo já com essa distinção para facilitar a compreensão. Seria interessante, André, que você... Eu vou explicar. É que na nota, Kardec, ele tá diferenciando. Quando ele coloca a letra maiúscula, ele tá diferenciando, né? Na nota, Kardec, seguindo a orientação dos espíritos, nos esclarece que quando eles tratam aqui, no capítulo dos espíritos, nesse, né, no 76, eles estão se referindo aos seres individualizados, por isso a letra maiúscula. Nós, individualizações, seres únicos do universo. Lá no outro capítulo, na primeira parte, quando ele fala dos elementos gerais, ele está falando como elemento básico. É como se fosse uma massa de bolo, né? Então, lá naquela primeira parte, ele faz uma pergunta, quando ele está falando dos elementos gerais do universo. Então, você tem uma massa, né? Ele está falando daquele princípio inteligente, e não da individualidade. Aqui ele já está na parte da individualidade. Entende? Você tem uma massa de bolo, que é dali onde vai se tirar, daquela massa você pode fazer Andréia, vários sabores. Fala. Andréia, troca a massa do bolo pela massa do pão, que fica mais fácil. Que a massa do pão ela é uma massa enorme, e a pessoa vai tirando porções, e cada porção faz um pãozinho. Né? Isso. Mas aquela massa é a massa do pão, tudo ali, depois de assado vai ser pão. Mas quando a gente vai pegar o pão, cada um vai pegar o seu, ou seja, um pãozinho individualizado. Aquele princípio inteligente seria a massa do pão, né? Então, aquela massa toda, da qual ele vai tirando os espíritos com letra maiúscula, ele vai tirando dali. Então, seria só para diferenciar isso aí, algumas traduções ele utiliza dessa forma. Tá? Então, eu achei bem interessante a gente chegar nisso aí. E é bem bacana a gente estudar essa parte, né? Porque tudo provém desses 3 elementos, né? E indo de encontro com aquilo que está no capítulo dos 3 elementos básicos. Deus acima de tudo, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, né? Que cria a partir desses 2 elementos, do elemento inteligente, de onde sai a criação de todos os espíritos, né? E o elemento material,
de onde ele cria tudo que é matéria no universo, em todas as dimensões, né? Matéria até que a gente não tem nem noção do que seja. Então, era só para a gente explicar essa parte aí, certo? Aí nós temos o outro slide, que eu acho que é o comentário de Miramês. Vê aí, Lu. Ah, tá. Esse barulho está atrapalhando, né, gente? Vocês ouviram algum barulho aí? Que barulho? Eu não vi nada, não. Ah, tá. Também não. Baixinho, não incomodou não, André. Eu nem tá. ouvi. Tudo bem. Então, aqui, o Lu até comentou comigo que ontem vocês trabalharam essa diferenciação de terminologia, que é apenas uma forma didática, né, que foi colocada por Kardec para a gente entender o que é alma e o que é espírito, né? Quando é só uma forma didática, no fundo, na verdade, há uma diferença. Quando Kardec se refere à alma, ele quer dizer o espírito que está encarnado. E quando se refere a espírito, é o ser na erraticidade. É isso, certo? Era só para a gente compreender isso, mas pelo que eu entendi ontem, foi falado sobre isso no estudo, certo? Foi só Alguém quer acrescentar algo? uma pincelada, Andréia, porque nós estamos discutindo acerca do animismo, e aí a Camila, né, fez uma pergunta bastante própria, e nós, dentro do comentário, tecemos algumas linhas acerca da diferença de alma e espírito. Mas eu acredito que tenha ficado claro, né, para quem ainda ontem não foi estudo completo sobre essa diferença. Foi só uma contribuição que nós fizemos no final do espírito, acerca do animismo, né, que a alma do médium se expande e se conecta com o espírito. É mais ou menos assim. É só uma forma didática, né, de colocar as coisas, que na verdade é o espírito, né? Mas quando se fala em alma, ele está se referindo ao espírito que está encarnado. Ficou claro isso para todo mundo? Principalmente para quem está começando, né, os estudos na seara espírita, assim como eu. É bom até que, inclusive, desmistifica um pouco aquele ditado popular, né? Alma penada, não existe uma penada, né? Pode ser que existisse espírito penado, né? Agora, alma não. Adorei. Gente, o estudo assim que eu estou fazendo... Alma penada é só a do passarinho. Show de bola! Adorei. Esse estudo que eu faço, para mim, é muito difícil como professora ficar falando, porque eu não sou palestrante, então ficar falando, e todo mundo me ouvindo, principalmente sem saber a expressão de vocês, como contadora de história que eu sou, que eu trabalho olho no olho, para mim é muito difícil. Então, eu não me incomodo nem um pouco que vocês abram o microfone e façam as suas contribuições, que façam perguntas, mesmo que eu não saiba responder, até porque pode, muito provavelmente, eu não saber. Mas eu prefiro não saber responder uma pergunta, mas ter vocês participando, do que eu me sentir aqui falando sozinha, porque eu sei lá, fico pensando assim, ai meu Deus, será que eles estão entendendo? Será que eu estou falando muito rápido, ou muito alto, ou muito baixo? Enfim. Mas ficou claro, podem dizer que sim, podem acender um foguinho, levantar um sinal de fumaça aí, qualquer coisa. Ficou claro, ficou muito bem. Então tá, gente. Eu não estou pretendendo mergulhar nisso, não, até porque a explicação que tem disso aí no livro demora pra caramba, uma leitura até bem demorada. Mas, assim, resumindo, deu para pegar, né? Então, eu acho bem interessante a gente ler a explicação o comentário que o Miramês faz dessa questão. Eu botei essa imagenzinha porque eu queria comentar, enquanto eu estivesse falando sobre alma e espírito, eu queria falar enquanto estivesse aparecendo essa imagem, mas ela apareceu depois, eu falo alguma coisa, porque falar é comigo mesmo. Então, tem mais... Vê o que tem depois, Lu. Vem o comentário. Então, é isso. Ali a gente estava vendo pessoas felizes, né? Porque o objetivo da gente é ser feliz, né, gente? Então, vamos lá. Questão comentada, questão 76. Nós temos 4 parágrafos aqui. Eu acredito que dê para a gente
fazer esse estudo lendo esses 4 parágrafos aqui. Vamos lá. A definição do espírito, propriamente dito, a sua gênese nos profundos segredos da sua contribuição elaborada por Deus, ser-nos-á difícil, por nos faltarem palavras para tais definições. Se obedecemos às leis que regulam o crescimento espiritual, achamos bem melhor pensar no respeito que devemos a todas as criaturas, que devem aprender gradativamente, de acordo com as necessidades de ascensão. A violência, em todas as ordens, e principalmente no saber, é contrária ao progresso de todas as coisas, mormente para seres inteligentes. A ciência, mesmo com seus limites, pode nos falar de muita coisa referente à nossa marcha para a conquista da libertação. Entretanto, se não tivermos preparados na escola do amor, o que faremos com esse conhecimento? Para que conhecer se não aprendemos a discernir? Se não aprendemos a aplicar com entendimento, se nos falta o amor aos nossos semelhantes? Não devemos fugir do saber, porém, saber como convém saber. Definir o espírito em todas as suas particularidades, por enquanto, nos traria certa confusão, por sermos ainda crianças, com necessidades para as primeiras letras sobre a vida. Definir a vida é bastante difícil para quem ainda permanece na morte. Acordemos primeiro, para depois sabermos alguma coisa sobre os que vivem. É bem interessante, né, que a gente entender que a gente ainda está, nesse processo, a gente ainda é criança. Ainda tem muita coisa que a gente não consegue compreender, né? Então, os espíritos, eles estão sempre dizendo para a gente, ainda tem muita coisa que a gente, por mais que se esforce, a gente não consegue entender. E a gente quer sempre entender isso na base da intelectualidade, e a gente tem sim que colocar o conhecimento, o saber à frente de tudo, mas se não tiver amor nas nossas ações, não adianta ter a maior intelectualidade do mundo. É isso que eu estou entendendo dessas palavras de Miramês. A gente tem que colocar amor nessa massa inteligente, nesse princípio inteligente, para que ele avance, para que ele continue nessa caminhada evolutiva, sendo feliz, buscando a felicidade e aprendendo. Ele precisa temperar essa massa com esse tempero divino, que vem da mesma fonte que é Deus, que é o amor. Os encarnados, por enquanto, como grande parte dos desencarnados, desconhecem o corpo físico, suas inúmeras funções, seu engenhoso movimento que busca sempre integrar-se na harmonia universal. O corpo de carne, músculos, fibras e ossos é o mais perfeito aparelho. É, pois, a maior maravilha entre todas as outras existentes no mundo, exposta à vista humana para ser ainda conhecida. Como desejar conhecer os outros corpos usados pelos espíritos e, ainda mais, conhecer o próprio espírito? Devemos começar pela terra, para sentir e perceber o céu. Se queremos ser obedientes à harmonia, sejamos disciplinados, seguindo as linhas traçadas pela gradatividade, como as letras que aqui usamos para que nossos pensamentos sejam entendidos. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. É importante a gente olhar para o céu, né? A gente já falou aqui nessa sala de aula várias vezes sobre a importância da gente observar o que está ao nosso redor, né? As forças do espírito são ilimitadas, todavia desabrocham gradativamente na alma, que sabe usar seus tesouros. Do contrário, estabeleceria uma confusão no seio da sociedade. Alguns acham que muitos não deveriam saber o que sabem, e estão enganados. A cada um foi e é dado o que realmente merece. A definição do espírito que muitos desejam não está sendo negada por Deus. Ela está sendo dada
pelos meios que correspondem às necessidades das almas, através de vários livros e inúmeras mensagens escritas por intermédio da mediunidade no Brasil e em todo o mundo. Eu acho tão emocionante quando a gente começa a compreender, né, que a bondade e o amor de Deus ele é constante, né? E que nada que nos acontece, que tudo que nos acontece tem que acontecer, né? E aqui ele deixa bem claro que eu acho importante essa parte aqui, ó. As forças do espírito são ilimitadas. Nós temos forças ilimitadas que nós nem nos damos conta, muitas das vezes, né? E às vezes a gente se acha tão enfraquecido e diz, eu não posso, eu não consigo. Mas a gente tem um tesouro guardado em nós, uma força que a gente às vezes não faz uso dela, né? E essas forças, todavia, desabrocham gradativamente na alma que sabe usar esses tesouros. Então, muitos de nós, eu acho que eu ouvi o Haroldo falando, né? Que tem pessoas que estão no oceano e que não sabe usufruir uma gota daquela água, daquele oceano. Então, essas forças, elas estão em todos nós, são tesouros que nós temos, e que nos foram dados por Deus, mas nós precisamos usar esses tesouros, né? Fica aí a mensagem de Miramês. A gente percebe aí, né, que essa questão que ele fala, desabrocharem gradativamente na alma. Ou seja, exatamente, na nossa condição de encarnados, essas forças vão desabrochando aos poucos, na medida que nós vamos tendo conhecimento. E aí a gente lembra da palavra do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ainda tem a palavra dos talentos, né? Bem colocado, Marco, mas não só pelo conhecimento, na medida que a gente sabe intelectualmente, mas pela vivência. Muitas vezes a gente se depara com situações e que a gente parece que não vai dar conta, aquele desafio está gigantesco, e aí, de repente, desabrocha uma força que vem, que é aquele aprendizado. Claro que assim, de algo que você já tinha conhecimento, mas o desabrochar foi a partir daquela vivência, daquilo que você disse assim, poxa, eu não vou subir essa montanha. E aí, quando você vê, você está lá no topo. Sim, Raquel, perfeitamente. A gente só pode dizer realmente que conhece alguma coisa quando a gente vivencia. Antes a gente só fez a parte teórica, a gente só vai conhecer mesmo quando a gente faz a parte prática. Eu concordo perfeitamente com você complementou muito bem. Beleza, é isso. É Camilo doído, né? Falar. É doído, né? Sofre, é doloroso. Não, é só um comentário rápido. Essa primeira frase, Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Eu estava assistindo um filme hoje, eu acho que vocês já devem ter visto, chama O Filme dos Espíritos. E em determinado momento do filme, vem uma entidade, ela está com muita raiva, né? Parece que houve uma situação de aborto no filme, e ela só consegue ser acalmada quando é projetado na tela mental dela o que ela fez com a pessoa que rejeitou que ela nascesse naquele berço. Então, isso aí foi porque Deus permitiu, né? Ele não teve segredos, ele precisava mostrar a verdade para esse irmão, esse espírito, e então ele fez a projeção na tela mental. Era só esse comentário, porque me chamou a atenção que veio a frase do filme que eu tinha visto hoje. No momento muito bom esse filme, hein? É muito bom. Quem ainda não viu, veja. Muito bem, Camila. Vai, Lu. Lu queria falar também. Qual é o nome do filme, gente? Luciano, alguém perguntou o nome do filme. Qual é o nome do filme? O Filme dos Espíritos. O Filme dos Espíritos. Nossa, é muito legal. É uma história bacana demais, viu? Filme dos Espíritos. Agora eu vou deixar no grupo para vocês, vou pegar o link. Muito bom, Camila. Luciano ainda está aí?
Luciano falou que queria falar isso mesmo. Ele ainda está online? Não, estou aqui, que estou com dificuldade, porque estou sem o mouse externo. Não é que a Camila havia levantado a mão, ela já se colocou. Ah, tá. Ih, eu também Agora a levantei. Andréia Peraí, também eu não quero levantou a falar mão. nada. Eu não quero falar, não. Peraí, eu só queria ver no bate-papo se tinha alguma... Pode falar. Podia voltar rapidinho o slide anterior, quando diz Deus. Eu queria só acabar uma leiturinha, por favor. Deus sendo inteligência suprema, claro que sua criação... Não, Deus não tem segredos para com os seus filhos, mas pede preparo para que mas para que possamos suportar, tá bom? Obrigada. As revelações espirituais. Ótimo, obrigada. Tudo bem? Podemos? Podemos. Muito bom. Lu, eu vou te fazer uma pergunta. Você deixou aí na ordem do PowerPoint qual é o momento que vai entrar o vídeo? Sim, deixei uma senhazinha lá para você. Você vai identificar na hora, no próprio slide que antecede ao vídeo. Eu também Não, falo. tudo bem, porque me ajuda aí, porque eu não estou pelo meu computador. Não, eu fico mais... Está uns 3 ou 4 slides depois desses, se não me falha a memória. Mas tem uma senhazinha lá que você vai identificar na hora. Tudo bem. Então, agora nós vamos para a questão 77, que é a seguinte. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de Deus? O que vocês acham aí, sem colar? Eles são seres distintos ou são emanações ou porções filhos de Deus? André, fazendo uma analogia com a receita do pão que o Marco Siriano colocou, é como se Deus fosse a massa, né, e os espíritos, os pãezinhos que foram tirados por porções dessa própria massa. Vocês concordam com ele? Sim, numa analogia assim, concordo. Todo mundo concorda? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Meu Deus! São obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Parece que aqui os espíritos estavam meio estressados. Já falei, sou filho de Deus, caramba, não está entendendo? Mas Kardec... a ideia que ele dá não é a da massa e do pãozinho. Aí eu já mudei essa possibilidade. Mas já mudei. Não, então, assim, por que eu achei interessante essa resposta do Luciano e perguntei se todo mundo concordava? Porque ele deixa claro aqui que nós somos obra de Deus, nós não somos o próprio Deus, né? Nós não somos o próprio Deus, nós somos obra de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, a gente tem que entender isso, né? Eu acho que isso precisa ficar claro para a gente, assim, queria discutir isso com vocês, assim. Aí eu concordo com o Marco Siriano. É que a gente tem essa mania, né, de ficar imaginando essa coisa, mas se a gente pensar, talvez seja quando Jesus disse eu e o Pai somos um, a gente faça esse tipo de ligação. Mas não é? O ser um com o Pai, o ser um com Deus, ele está pela sintonia, né? Não é que a gente seja parte dele, nós somos criação dele. Até porque, se a gente pensar na massa e no pãozinho, né, uma hora aquela massa faz tanto pãozinho que se esgota, e Deus não poderia ser igual, não poderia esgotar o Criador. Então, nós não poderíamos ser uma parte massa. dele.
né? né? A própria massa é a criação de Deus. Pois é. Mas Se a gente só pensar, Agora a lembrando a Raquel falou, vocês, Deus cria essa massa e depois da massa ele separa os pãezinhos. são 3 elementos básicos. Vamos voltar lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus, Espírito, princípio matéria. Pois é. princípio inteligente, que foi onde eu fiz a analogia da massinha, né? Eu falei massa de bolo, e o Celiano falou massa de pão, e a matéria. Então, esses são os três elementos, né? Deus é o criador, ele vai pegar o princípio, né, inteligente ele vai criar a partir desses outros 2 elementos, que é o espírito, né, o princípio espiritual e o princípio inteligente e a matéria, né? a minha resposta ela foi simplória, atendendo ao conhecimento da Eliana e da Camila, né, que são pessoas que não têm esse conhecimento mais avantajado, né, ou até mesmo uma resposta mais acadêmica. Por isso que eu fui bem simplista na resposta. Mas nós somos emanações de Deus, sim, fomos criados por Ele, sim, mas a gente tem que distinguir só que nós não somos Ele, nós somos criados por Ele, né? É só isso, essa só a distinção que eu acho que fica bem clara nessa resposta, né? Eu queria ver aqui o que Miramês vem para contribuir conosco, vamos ver? Origem do espírito, a questão 77, comentada pelo espírito Miramês. De onde originou-se o espírito? Ele é parte do Criador, ou gerou-se espontaneamente? São frequentes essas perguntas em todas as classes, em quase todas as religiões. Não nos cabe responder da maneira que muitos querem saber. A especulação é muito profunda para a faixa a que pertencemos na escala evolutiva em que, por enquanto, estagiamos. Nós, outros, precisamos conquistar mais para saber mais. Na verdade, a origem do espírito se perde nas noites de bilhões de anos, de maneira a escapar às deduções e às especulações humanas. Não é fácil, não, hein? Miramês já está dizendo aqui que não é uma coisa simples. Não é assim, tão simples como a gente acha, né? Então, vamos ver o que mais ele fala. Temos a dizer que ele é a criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. Eu sublinhei essa parte aí porque eu achei importante. A alma é a máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, da sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou voltar no início desse é aqui mesmo onde eu acabei de ler, porque depois da primeira frase, onde está sublinhado, ele começa falando, depois do ponto. A alma é a máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Por isso que eu achei interessante a gente continuar falando sobre, a gente introduzir o trabalho fazendo a diferenciação entre alma e espírito, porque vem muitas vezes essas designações aqui no nosso estudo, né? Pouco ainda conhecemos sobre as suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios dos conhecimentos do corpo físico. Como querer conhecer o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai? Basta, por enquanto, estudarmos e começarmos a praticar as regras ensinadas por Jesus, que neste clima perceberemos os primeiros elos que nos prendem ao Criador e o objetivo da própria vida. Muito se tem escrito sobre a vida da chama divina, que tem o direito de revestir-se de carne. No entanto, pouco se aproveita em tudo que já se falou. Esse assunto é qual o garimpo de pedras preciosas. Remove-se muito cascalho para se encontrar fração de valores. Quando se os encontra, porém, o bom senso nos fala que devemos procurar o elo perdido,
porque é na procura com dignidade e respeito que certamente vamos encontrando os vestígios da origem da luz, que nos promete a felicidade. Sejamos fortes e trabalhadores, intensifiquemos esforços na aquisição de valores morais e lutemos dentro de nós mesmos a fim de nos vencermos e nos conquistarmos para que nasça o sol da liberdade no mundo dos sentimentos. E nesse espetáculo da vida, abramos os braços para Deus, para que Ele nos ajude a sentir o Cristo em nós, com a sagrada missão de nos libertar. Aqui ele deixa bem claro que o importante, né? Eu achei, é tão poético e tão bonita essa parte, né? Que a gente precisa, sim, seguir, trabalhar, lutar, buscar o sol da luz e trabalhar pela nossa evolução moral, né? Se a gente já faz isso, já é uma grande conquista. Para que perder, ficar horas e horas tentando discutir, buscar saberes e nunca praticar nada? A gente precisa, sim, lutar para encontrar essa luz através da prática dos ensinos que Jesus trouxe para a gente, né? Então, se a gente consegue fazer aquilo que ele nos ensinou, desenvolver os valores morais em nós, a gente está a caminho da luz, a gente está buscando a evolução, né? A gente está galgando essa evolução em busca da nossa própria felicidade e da nossa libertação. No século atual, pode-se observar as grandes invenções dos homens. Pois bem, são suas filhas, e não o próprio homem. E Deus, sendo a inteligência suprema, claro que sua criação é mais perfeita do que a dos homens. Ele não vedou os conhecimentos aos seus filhos, porém, estatuiu leis para regularem a sabedoria, de acordo com a própria evolução, e isto o fez para o bem e para a paz das criaturas. Dotou-nos de todas as qualidades, de modo que esses tesouros desabrochassem no tempo certo e no momento exato, sem nos perturbarem antes, nos favorecendo em todos os rumos à frente, em todos os rumos frente à eternidade. Então é isso, a gente precisa buscar, sim, a melhoria de cada um, entendendo que dentro de nós temos todo o potencial para sermos melhores a cada dia. E não é em coisas muito difíceis, não, sabe? Não é, onde que eu vou praticar esses ensinamentos de Jesus? Quando que eu vou fazer isso? Não, é nas pequenas coisas, em coisas que não tenha ninguém vendo, sabe? Em coisas minúsculas. É conosco mesmo, não é para o outro, é para nós, é para a nossa própria satisfação. Esse burilamento moral, ele vai se dando tão gradativo em nós que é uma satisfação íntima e aos poucos vai se tornando tão natural desenvolver isso, fazer o bem, que a gente não precisa nem estar se policiando, porque vai ser natural fazer isso num determinado momento da nossa existência. E eu sou muito otimista, eu acredito que nós estamos cada vez melhores. Eu não fico vendo noticiário de coisa ruim que vai me botar para baixo, porque eles gostam do Ibope, do que faz a gente ver coisa ruim. Eu gosto de ver os bons exemplos. E dentro disso aqui não estava nem para eu falar, mas já veio aqui, eu vou falar. Uma vez a gente estava num estudo de Comerge e a gente estava... eu não lembro qual era o tema da Comerge, nem qual era o ano, não me pergunte, que eu sou velha de Comerge, e a gente foi fazer um estudo e a gente descobriu os catadores de bons exemplos. Um casal que vendeu tudo, não sei se vocês conhecem, eles vivem à procura de bons exemplos, porque de maus exemplos nós estamos cheios. Então, eles vivem viajando pelo Brasil, eles venderam casa, saíram dos seus empregos, compraram um carro bom e moram no carro. E vivem passeando pelo Brasil e buscando em cada cidade um bom exemplo para mostrar, para divulgar esse bom exemplo. Então, eles fazem um trabalho belíssimo divulgando bons exemplos. Sejamos nós também catadores de bons exemplos, né? Pode falar, Raquel. Quem quer falar?
Eu não sei se a Raquel quer falar, mas eu gostaria de fazer um complemento à sua fala. Se for ela, pode abrir o microfone, Raquel. É você, eu senti que tinha alguém querendo falar aí, eu não sei quem, que eu não estou vendo a cara de ninguém. Não, eu estou quietinha, já passou, já tagarelei muito. Então, é interessante esse olhar, né, para qual prisma que nós lançamos a nossa atenção, né? É a velha história, né, entre aqueles que preferem acreditar no copo meio vazio do que aqueles outros que preferem acreditar no copo meio cheio. Então, dependendo da direção que nós damos ao nosso pensamento e aos nossos sentimentos, nós criamos uma psicosfera no entorno da nossa ambiência. E isso vai gerar, vai materializar algum resultado positivo ou negativo nas nossas vidas. Tem pessoas que são tão apaixonadas por determinados assuntos e elas tentam, inclusive, convencerem as outras de que elas estão com a razão. E aí acabam não exercitando o sentimento que é pontuado aqui quase todas as semanas, a questão da empatia. Se o outro não quer saber se a vacina X é diferente da vacina Y, eu não vou convencer o outro de que ele tem que pensar do jeito que eu penso. Respeito o livre-arbítrio. Da mesma forma, outras questões que envolvem política, economia, comportamentos e tudo mais. Nós aqui temos nossos pensares que estão sempre em uníssono. Claro que existem algumas diferenças entre nós, que nós somos individuais, somos indivíduos. Mas, em linhas gerais, esse respeito pelo posicionamento do outro é uma questão importantíssima nessa formação, nesse crescimento do caráter e da estrutura moral que nós estamos edificando em nós. Então, que esse casal, né, eles preferem ver o aspecto positivo da vida das pessoas. Estão errados? Absolutamente. E quem de nós vai apontar um dedo para dizer, não, vocês têm que fazer de forma contrária? Se nem Jesus nos impõe nada, quem seremos nós, então, para, uma expressão popular, entubarmos o outro com os nossos pontos de vista? Né? É só para a gente refletir. Obrigado. Exatamente, Luciano, muito boa a sua colocação, muito obrigada. E exatamente, se Deus espera o nosso momento para amadurecer e entender certas coisas, quem somos nós para querer incutir na ideia do outro ideias, mensagens políticas ou ideais que são nossos, ideologias nossas, que nós acreditamos porque nós já estamos naquele momento e que nós acreditamos que seja o melhor para nós. Então, se o outro ainda quer olhar um lençol com um pinguinho de ponto preto lá, que alguém jogou um carvão ali, tá um lençol branco com um pontinho preto. Se a pessoa só quer olhar o ponto preto e dizer que aquele lençol está sujo, deixa ela olhar. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer, nossa, um lençol branco, bonito, né? Vai ter gente que vai olhar o copo e vai dizer, nossa, está quase cheio. Então, é isso, como temos os catadores de bons exemplos, né? E eu ia falando quando eu ia falar da Comerja, é o prisma, né? O que você mesmo falou, né, Lu? Havia uma câmera em São Paulo, numa determinada esquina, que foi colocada porque era um lugar que tinha muitos assaltos e muitas coisas acontecendo naquela esquina, então resolveram filmar aquele lugar. Então, colocaram uma câmera ali para ficar filmando 24 horas. E foi incrível, porque eles filmaram jovens ajudando pessoas idosas a atravessar a rua, um rapaz caiu de bicicleta, o outro veio e levantou, um menino cego, um rapaz cego que vinha passando, o outro dando a mão para ele atravessar a rua. Então, naquela esquina, muitos bons exemplos aconteceram, a gente mostrou isso para os jovens na Comerja. E o que eles queriam mesmo filmar, que eram os assaltos, as coisas que estavam acontecendo ali, eu nem sei se eles viram isso, mas eu só sei que os bons exemplos se sobressaíram naquele momento ali. Então, tudo é como o Lu falou, a gente precisa direcionar o nosso olhar, para onde nós vamos olhar, que nós vamos criando a nossa psicosfera mental, nós vamos moldando a nossa mente, o nosso ser, de acordo com aquilo que a gente vai olhando, e como eu estava falando, o nosso progresso moral, ele vai se tornar natural à medida que a gente pratique o bem e os ensinamentos de Jesus. Vai chegar um momento que vai ser tão natural e que não vai precisar, vou dar um exemplo meu aqui, né? Lá na cidade onde eu trabalho, eles estavam oferecendo a vacina da Covid como se fosse
na esquina, saiu na televisão, não estou fazendo denúncia nenhuma aqui, pode pôr no YouTube, não vou perder meu emprego por causa disso. O secretário de saúde estava na esquina oferecendo a vacina da Covid e aplicando em todo mundo. E todo mundo estava indo lá para tomar vacina, né? Eu fui convidada a ir lá também. Não vou dizer a vocês aqui que eu não fui, porque eu sou muito elevada moralmente, eu jamais faria uma coisa. Eu não fui, obviamente, mas eu fiquei tentada aí, gente. Eu pensei duas vezes, falei, opa, peraí, o que eu estou pensando aqui, gente? Sai de mim, não vou lá, não. Mas eu tive vontade, então vai chegar um momento que nem essa vontade vai passar pela minha cabeça, porque direto eu já vou saber, não está na minha vez. Se ele está fazendo errado, porque legalmente eu estaria certa, eu sou funcionária, ele estava aplicando todas as funcionárias, mas moralmente não era certo para mim tomar naquele momento. Então, eu não fui, mas eu precisei ainda resistir. Mas como eu estava falando, vai chegar um momento que essas leis morais elas já vão estar muito intrínsecas dentro de nós e nós não vamos precisar fazer esse movimento que eu tive que fazer, né? Era isso. Acho que eu falei demais. Vamos ver um videozinho para tornar um pouco mais leve? Só um minutinho, Andréia. O Celino também gostaria de fazer uma fala. Pode falar, Celino. O que eu ia falar, estou coçando aqui a garganta há um tempão, com referência ao slide anterior. A gente percebe, logo no início do slide anterior, no primeiro parágrafo, se eu não me engano, né, ele falando dessa questão do conhecimento, que a gente só vai ter realmente o conhecimento mais aprofundado de acordo com a nossa moralização. Vê se dá para voltar um pouquinho aí, Lu, para ver se a gente consegue perceber, se eu consigo mostrar para vocês onde eu percebi essa fala. Aqui, vamos ver. Deixa eu apagar esse treco aqui. Não, era aquele outro mesmo, isso aí. Sejamos fortes e trabalhadores, intensifiquemos esforços na aquisição de valores morais e lutemos dentro de nós mesmos a fim de nos vencermos e nos conquistarmos, para que nasça o sol da liberdade no mundo dos sentimentos. E nesse espetáculo de vida, abramos os braços para Deus, para que Ele nos ajude a sentir o Cristo em nós, com a sagrada missão de nos libertar. Nessa parte aí, né, se a gente não conseguir libertar, o que o Cristo fala, que a gente comentou anteriormente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, para ser liberto, né, automaticamente para conhecer a verdade, a gente tem que fazer tudo isso que manda aí. É a gente procurar a evolução moral. Ou seja, a gente tem a mania de dizer, né, que a mania não, é fato, né? Que as duas asas, né, do conhecimento e da moralidade, primeiro desenvolve o conhecimento para depois desenvolver a moralidade. Só que, para a gente alcançar a asa do conhecimento profundo, lá na frente, a moralidade vai estar bem adiantada, porque Deus não vai dar muito conhecimento para quem não tem moralidade, porque senão o desastre vai ser iminente. Então, esse primeiro parágrafo aí, né, ó, a sagrada missão de nos libertar. O Cristo só vai fazer com que nós nos libertemos, ou seja, quando nós realmente conhecemos essa verdade. E para conhecer essa verdade, temos que nos modificar moralmente. Senão, essa verdade vai ser sempre uma meia-verdade. Era isso que eu queria falar. Muito bem. Muito bom fazer estudo com vocês. Assim, sempre eu aprendo mais do que eu penso que sei. Muito bom, obrigada, tá? Agora a gente trouxe um vídeo do grupo Amigos da Luz para a gente dar uma desanuviada aí. Vamos lá? Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo! Logo penso, eu existo! Eu penso... Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí?
Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba, mas... Quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou! Caraca! Você é importante! Legal! De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei! Ignorante por quê? Ignorante é você! Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente? Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura! E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá. Eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? Não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Ah, tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas? Aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Ah, eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo. Mas vai ser legal! Ah! Uau! Gostaram? Muito. É um dos muito melhores legal. vídeos deles, hein? Muito bom. Muito bom. Quem não conhecia? Quem não conhecia? Esse vídeo eu não tinha visto ainda. Também não. Camila? Também não? Lu? Não, Quem mais está também aí? não. Esse vídeo aí eu não conhecia, não.
Eu tenho visto. Tati não conhecia, Camila. Tati está aí? Quem falou não? Camila, né? Liliana, Camila, Eu Dalto. conhecia já. Eu já tinha visto. Ah, sim. É muito, muito bacana. E Mas é tão muito interessante como eles... legal. Pode ver várias vezes. Sim, sim. E está contextualizado, né, aqui no estudo, eu achei bem bacana. E eles trabalham com humor, mas eles conseguiram me emocionar com isso. Eles me emocionam quase sempre. Eu pego para rir, mas eu acabo chorando com quase todos os vídeos dele. Esse me emocionou no final. E o do Natal também me emocionou bastante. Alguém quer destacar alguma coisa do vídeo? Quer falar alguma coisa? A Ou a voz gente do pode Haroldo seguir? como Deus é muito legal. Pois é, também acho. É um destaque especial. A atuação do Eu rapaz amo também. porque ele chama de causa. Parece que fica mais perto da gente. Ô, sua causa. É bem melhor. Bem melhor, né? Viu a ideia da massa? Ele saiu da massa branca, o seu pãozinho, e depois ele mergulhou para o corpo. Ele só sumiu ali de novo, né? A gente fizer um paralelo com o que a gente veio falando no início do estudo, né? Aquela fundo branco podia ser a massa de onde o princípio inteligente saiu e foi destacado o seu pãozinho. No caso, ele, que aparece ali, o Fábio De Luca. Esse Muito vídeo é um bom. dos melhores dos deles. Eles são muito bons. E Muito tem bom. essa qualidade que a Andrea falou. Quase todos têm a parte do riso, mas tem a parte que toca a gente de alguma forma. Alguns Exatamente. emocionam mais que outros, mas É. em geral é assim. Eles passam os ensinamentos doutrinários, né, pelo viés do humor e conseguem traduzir isso tudo em emoção. Muito bacana. A gente vai dar uma acelerada agora para poder concluir o trabalho na questão 78, tá bom? A questão 78 é a seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem como um Deus de toda a eternidade? Eu acho que de tudo que a gente já estudou até agora é fácil essa, né? Mesmo para quem nunca leu o livro. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Tiveram princípio, foram criados. Foram criados, né? Se Deus os criou, né? Então vamos lá, vê a resposta aí, Lu, por favor. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quando, porém, ao modo porque nos criou e em que momento o fez, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Podeis dizer que não tivemos princípio, se quiser com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Eu querendo passar o slide aqui, eu querendo passar o slide. Ai, ai. Vamos ver o que Miramês nos fala? Os espíritos tiveram princípio? Se foram criados, certamente que tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Devemos nos preparar como o aluno que domina todos os cursos, nas bênçãos do tempo, para receber o diploma. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntando com o nosso esforço no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento. Que queremos mais se estamos já recebendo muito? Basta olharmos para trás que notaremos quanto aprendemos da bondade de Deus.
Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio, e se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmo. Esse é o caminho que devemos conquistar. E se fora de nós chamamos essa ordem de harmonia, dentro de nós passa a se chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Vai ter pergunta agora, tá? Tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe em todas as frequências de vida, que por ele recebemos o que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Aí a perguntinha é, no início desse parágrafo aí, ele diz que tudo que existe é a criação de Deus, do vírus ao homem, dos anjos e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos e desses aos ninhos galácticos. E ele diz também, estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus. Vai ganhar uma estrelinha quem conseguir responder quais são esses fios que nos ligam. Todos. Estamos todos ligados por fios invisíveis do amor de Deus que, por vezes, não percebemos. Que fios invisíveis do amor de Deus são esses? Eu acho que a gente pode até dar um nome para esses fios invisíveis do amor de Deus. Não sei, na minha cabeça veio um nome, não sei também se eu estou certa, não. Também nem sei se eu vou ganhar estrelinha. Quem gostaria de chutar aí alguma coisa que nos liga uns aos outros? Quais são Nós esses estamos fios? todos mergulhados no fluido cósmico universal, Foi o que que é eu o que pensei. transmite as nossas vibrações. Exatamente, eu pensei logo nisso. Eu pensei nisso quando eu li essa parte. Vocês concordam ou alguém tem alguma outra? Eu concordo. E todos somos criações dele, né? Quer dizer, então tem todo esse vínculo do amor dele que nos une, como uma rede mesmo, né? Eu acho que é importante, né, nesse parágrafo a gente entender que não estamos isolados, né? Que não somos aqui um bichinho solto, né? Um ser inteligente aqui que vive aqui no seu cantinho e só e pronto. Né? Independente, né? Independente, né? A gente depende uns dos outros, né? Então, a gente está sempre nessa teia, interligados uns com os outros. E nós não somos mais importantes do que a árvore que está ali, do que o micróbio, do que o vírus, do que a matéria interatômica. Tudo está interligado e tudo é dependente um do outro. Vivemos um ciclo, né? A vida é um ciclo. Então, acho muito importante a gente sempre ter isso em mente, né? Até para a gente começar a trabalhar continuar, vamos dizer assim, né? Continuar no trabalho trabalhando o nosso orgulho, né? A gente precisa burilar isso aí, precisa trabalhar isso aí. Os espíritos tiveram, sim, um princípio, sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo o que existe no estirão da eternidade. Há questionamentos entre pessoas, umas afirmando que existem os mistérios, outros negando. Todavia, mistérios sempre existiram e vão existir por toda a eternidade em relação a nós, as criaturas, porque nunca seremos iguais ao Criador. A nossa evolução ou despertamento é eterna, mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. As suas leis não têm ação sobre ele. Vamos entender por quê, tá? Devagar vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores.
No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar a quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. Maravilhoso isso. Alguém quer comentar? Eu gostaria, sim. Agora eu fui cutucado aqui. A nossa evolução ou despertamento é eterna, ou seja, ela é perene, ela nunca vai se encerrar. E quando nós atingirmos, quiçá Deus saber quando, a condição de anjos, né, espíritos de escola, anjos e tudo mais, ainda assim, esse momento, essa condição, essas condições não estarão consolidadas permanentemente. Qualquer espírito nessas condições, eles continuam evolucionando e continuam dentro desse despertamento, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, infinitamente. Aí entra outra colocação de Miramês que eu achei de uma profundidade filosófica imensa. Mas Deus não está fora da eternidade, que conhecemos e compreendemos, ou seja, Deus é incriado. E se a eternidade passou a existir depois dele, é a criação dele também. Então, Deus, para finalizar, é anterior à própria eternidade criada por ele, ou seja, também é criação sua. Uhum. Perfeito, Lu. E quanto a isso, é bom a gente deixar também bem claro para a compreensão, né, de termos. A eternidade foi criada por Deus, Deus é eterno, porque não tem começo, também não tem fim, mas nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós fomos criados, então nós tivemos começo, embora não morra e tenha essa evolução permanente, eterna. A nossa evolução, nosso crescimento, sim, é por aí. Eu acho que esse conceito precisa ficar bem claro. Obrigado, Raquel. Isso nos traz, se André me permite, refletirmos um pouco mais a respeito dessa sua fala também. Porque algumas pessoas talvez se sintam angustiadas pelo fato de não conseguirem evoluir de acordo com a sua vontade, com a sua pretensão. A partir do momento que nós entendemos que nós somos imortais, que nós não morremos, que nós continuamos a existir enquanto seres espirituais, essa compreensão da evolução propriamente dita, ela vai se dilatando. Ou seja, deixa de se existir uma espécie de autocobrança, não é? Porque eu tenho que evoluir. Claro que a evolução é inexorável. Ela não se detém a marcha do progresso, como também não se detém a marcha da evolução espiritual. O homem, sim, ele pode, pelo livre-arbítrio, suas tendências, seu personalismo, retardar, não atrasar, mas retardar esse processo. Agora, a partir do momento que nós detemos esse conhecimento, que nós somos eternos e que nós estamos sempre evoluindo, isso nos traz um consolo gigantesco. Aí é que entra um dos grandes motes da doutrina espírita, que nos descortina o véu da nossa ignorância, nos revelando essa oportunidade divina, por justiça e misericórdia do próprio Criador, que nos concede os exercícios das reencarnações, o aprendizado dos nossos próprios erros e também com os erros alheios, naturalmente. Aí vamos entrar no termo da sabedoria, né? Quando nos espelhamos nos exemplos dos outros, independente sejam eles positivos ou não, e agasalhamos esses exemplos como lições para que nós possamos aplicar na nossa vida diária, nós damos um salto maior. Então, é só para dirimir um pouco essa angústia que alguns talvez devam sentir com relação a essa questão de, morri, acabou. Não, nós somos imortais. Morreu, continua.
Morreu, continua. Morreu, continua. E tem uma questão que fica também, que acalma a angústia. Tudo que o Miramês falou agora, nesses esclarecimentos, nessas 3 questões, resume naquela colocação quando ele diz que ele não tem segredos para conosco. Só que nós não estamos ainda com maturidade para compreender, desvendar tudo. Então, à medida que vamos evoluindo, crescendo, caminhando, aí sim nós vamos conseguir ter o respaldo para, quando eu pedi para você repetir naquela hora o slide, para suportar as revelações, que hoje nós não temos, nós somos frágeisinhos ainda. E quando, no vídeo, né, o livre-arbítrio também pode ferir, precisa ter cuidado, porque as nossas escolhas podem nos estacionar em vez de avançar, né? Eu gostaria até de colaborar também um pouquinho com a Andréia, né? Prazer, Andréia. Por favor. Você de novo aí. Obrigada. Essa questão do despreparo para a gente receber determinadas informações, isso aí é realmente uma situação extremamente em nós. Algumas revelações que eu tive, né, no início da minha aprendizagem aí, do espiritismo, essas coisas aí, algumas coisas foram bombásticas, é inaceitável até da minha parte, que estava iniciando ainda. Então, para mim, aquilo ali era extremamente absurdo. Eu não conseguia conceber. Mesmo tendo lido alguns livros, recebido algum conhecimento, ainda era muito pouco. Para absorver aquilo ali que estava sendo mandado, as dúvidas tocavam na cabeça e me causava dificuldade de compreensão. Mais ou menos como o Tomé, vamos colocar com todas as reservas possíveis, como o Tomé. E precisava ver alguma coisa a mais, porque já tinha despertado uma certa necessidade de conhecer, não curiosidade, mas uma necessidade de conhecer, mas eu precisava testemunhar algumas situações para que eu pudesse realmente dizer assim, não, é isso que estão falando. Não é loucura, não é coisa da minha cabeça, que ainda muitas dessas situações fica como se fosse coisas da minha cabeça, né? Loucura da minha cabeça, né? E não são. Eu posso, se me permitir, tem tempo, Luciana, para falar uns 2 minutos? Pode falar. Pode, né? Na penúltima vidência que eu tive, na casa de Frei Luiz, nosso trabalho que a gente faz ainda lá, nas lives, num determinado momento, alguém não, chegou uma equipe de médicos, espíritos, né, desencarnados, isso através da vidência. Eles chegam na mesa onde eu fico, eu mais a diretoria da casa, 3 diretores, tinha mais 2 ou 3 pessoas lá na mesa também, mas especificamente nós 4 homens estávamos ali. E eles colocaram, eu não sei se foi um aparelho, alguma coisa que eu pudesse observar a pessoa por dentro. Eles vieram para corrigir uma coisa em nós, ou em um de nós, mas eles fizeram esse exame nos 4. Né? O nosso presidente, o vice-presidente, o diretor espiritual e eu que estava ali. Né? E eu via o interior de todos nós, inclusive de mim mesmo, eu estava vendo de mim mesmo, né? Tudo lá organizado, intestino, né? Fígado, coração, algumas partes que eu não conhecia. Enfim, me mostraram esse quadro. Era um raio-x, né, em que eu não posso assim, me estender demais também para falar, porque se vai para o YouTube, é complicado para a gente responder depois alguma coisa que nos pergunta. Né? Então, aceitar isso aí como um fato comum dentro de uma mediunidade, para mim era impossível. Eu tive que tomar tarja preta durante alguns anos para poder, hoje, nos dias de hoje, depois de 35 anos de doutrinação, né, entender que isso aí ainda não é um fato comum, ainda é alguma coisa que mexe com o meu psique.
não tem jeito, por mais que eu queira explicar. Então, esse tratado que a Raquel trouxe para todos nós, imagine, isso aí um grãozinho de areia nesse planeta de grãos, que é um fato comum, né? Tantas coisas outras que não conhecemos, e é preciso realmente um desenvolvimento, não só psicológico, mas você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ler muito, você tem que ouvir muito, para que essas coisas não sejam uma surpresa bombástica que desequilibra e muitas das vezes te leva a ter convulsões. É muito complicado isso. Eu queria passar isso para vocês. Muito bom, Cisalto. Obrigada Muito. pela sua contribuição. Muito bom. Mais alguém, gente? Eu fico até emocionada de ouvir essas coisas, sabe? Eu fico sem palavras. É incrível. Bom, meus queridos, nós já estamos aqui no decorrer da hora, né? Ainda Já tem mais um conclu- slide, Andréia. Falta mais um. Um, não, dois. Agora é o da inteligência, né? A resposta, já que eu perguntei se o povo era inteligente, né? Não, Não é esse? Peraí, concluiu, então. concluiu a Ali, abordagem já. do Luiz. Sim, eu li tudo já. Então tá. Aí o outro é só para finalizar, né? Que a gente foi ver, mas o pessoal acreditou, não tem ninguém aí que não se acha inteligente, né? Geral se acha inteligente, a gente foi lá ver, então, se todo mundo então se encaixa nessas definições aqui que eu busquei lá no dicionário Michaelis online. Que inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, ter entendimento, intelecto, percepção, todo mundo tem isso, né? Uma definição psicológica é a habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação e utilizá-la na prática de uma atividade, todo mundo desenvolve isso. Uma definição filosófica é o princípio espiritual, inteligência, princípio espiritual e abstrato considerado a fonte de toda a intelectualidade. Olha aí, ó, o espírito. Outra definição psicológica, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido, conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos, no sentido figurado, pessoas de grande esfera intelectual. É uma compreensão recíproca. Então, nosso grupo, né, nós, enquanto espíritos, temos todas essas qualidades aí, porque somos inteligentes. Então, como nós lemos ali na página, né, a maledicência, né, foi a mensagem que veio para nós no início, aquilo ali ficou para mim forte, e a gente às vezes tem mania de, né, vou falar de mim, eu tinha sempre essa mania de dizer, fulano não entende, fulano é burro, de vez em quando eu me pego ainda falando isso, mas na mesma hora eu já me corrijo, não existe ser burro, porque se existe ser burro, não seria um filho de Deus, não teria sido um espírito criado por Deus. Então, às vezes a gente não tem noção da capacidade intelectual das pessoas, né, que estão ao nosso redor, né? A gente não tem noção da inteligência que está ali, porque são várias as formas de expressar a inteligência desse ser, né? A inteligência a nossa inteligência. Nem tudo é inteligência intelectual. Nós temos vários pesquisadores que trazem para nós formas de entender a inteligência, né? Então, existe inteligência de diversas formas, né? Inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência que não está nos livros, e nós sabemos disso porque a nossa experiência nos mostra isso. Então, eu acho que de hoje fica para a gente pensou em fazer essa brincadeira, né, falando sobre a questão da inteligência, trazer uma descontração aí para o grupo. Que bom que todos se consideram inteligentes e a gente viu que nós somos, sim, uma capacidade que nós não usamos nem um terço da nossa capacidade, né? Não só intelectual, mas a nossa capacidade como ser, de uma forma geral. Nós vimos isso dentro do estudo de hoje. E é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não, Andréia, só para que você fizesse referência à fonte de onde você extraiu essas Eu informações. falei, da Falou? inteligência, do dicionário Michaelis. Tem mais alguma coisa além disso? Você está conseguindo ler? Não, Michaelis online. Foi só dali que eu tirei mesmo, verdade. E depois eu fiz outras pesquisas, mas eu acho que pelo decorrer do tempo e nem cabe a gente falar. Mas de que você está falando? Do que está escrito no slide. Fonte, Michaelis online, que é Tudo da onde é eu tirei. amor? Tudo é Tudo amor? é amor, é a música, bebê, do Gun, que a gente vai ouvir depois. Porque tudo é amor. Tudo, resume tudo. A música resume tudo e ela vai entrar depois disso. É isso, Lu, que você está falando? Tudo é amor? Tudo Sim. é amor não é a fonte, gente. Tira tudo é amor que não está ali, vocês não estão senhora, vendo. era a senha para você dar o link para a música do Gun. É logo Então. Inteligência. Pode. Então, vamos agora, encerrar o nosso trabalho. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, se tiver, pode aproveitar que eu estou aqui e a sala de aula está cheia de pessoas que podem nos ajudar a responder. Se alguém ficou com alguma dúvida, esse é o momento do tira dúvidas. Como ninguém tem, porque vocês são bonzinhos, sabem que eu não vou saber responder mesmo. Vamos então, meus queridos, encerrar o nosso trabalho com uma música que, durante o estudo, essa música me foi sugerida. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é
vivemos sim e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, donar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, donar a nossa Senhor Jesus, amoroso irmão, bondosos amigos da espiritualidade, Maria Santíssima, gratidão, gratidão por tudo. Pai amado, gratidão pela vida. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor por todos nós, pelo seu amor infinito. Nos fortaleça nas provas e ilumine nossos caminhos, alargando nosso olhar, para que assim possamos enxergar o lado bom do nosso irmão, o lado doce de cada ser da tua criação. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos sempre. Muito obrigado. E te pedimos, Senhor, neste momento sublime, pelo término do nosso estudo e da nossa reunião da tarde de hoje. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.